o financiamento da educação no Brasil, pela implementação do Custo Aluno Qualidade, CAQUI, CAC, e rumo ao Fundeb 2020. Sabemos que existe uma distância muito grande entre o que a lei estabelece e as situações das nossas creches, pré-escolas e escolas públicas, a maioria delas sem condições adequadas de funcionamento. Faltam vagas e profissionais, equipamentos, dependências acessíveis, materiais didáticos e paradidáticos, brinquedos, laboratórios, parques infantis, quadras esportivas, formação continuada dos profissionais da educação, salários dignos, prédios, número adequado de alunos por turma, etc. Nossa, falta tanta coisa. Aqui, vamos contextualizar um pouco sobre quais são os mecanismos de financiamento da educação no Brasil e os caminhos para efetivá-los, a fim de garantir uma educação pública e de qualidade para todas as pessoas. O custo aluno qualidade inicial, CAQUI, e o custo aluno qualidade, CAC. Com o CAQUI da campanha, todo mundo ganha. O CAQUI e o CAC, mecanismos criados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e previstos na Lei nº 13.005, de 2014, do Plano Nacional de Educação, vêm contribuir para a mudança da realidade da educação brasileira com a seguinte pergunta: qual é o investimento necessário por aluno para que o Brasil cumpra o que está previsto na Constituição Federal de 1988 e em tantas outras leis? Para que garanta condições para a ampliação do número de vagas e para a melhoria da qualidade da educação? Quanto custa fazer valer esse direito? E o que diz a lei? Destaca-se como uma das principais conquistas e mérito da incidência da sociedade civil, em especial da campanha nacional pelo direito à educação, a inclusão do CAQUI e do CAC na lei do PNE, em suas estratégias 20.6, 20.7, 20.8 e 20.10, com a colaboração da União com estados, Distrito Federal e municípios para sua viabilização financeira. Pela primeira vez na história da política pública de educação, uma proposta elaborada integralmente pela sociedade civil foi incorporada a um documento legal e a um plano de política de Estado. É uma grande conquista da campanha. A necessidade de implementar o CAQUI foi reiterada pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, STF, posicionando-se na omissão da União para definir nacionalmente o padrão mínimo de qualidade em educação, o que resultaria hoje em aumentar sua contribuição de 0,2% para 1,1% do PIB para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb, Lei nº 11.494, de 2007. O CAC e o CAQUI também estão previstos, respectivamente, nos artigos 206 e 2011 da Constituição Federal. Falando em dinheiro, qual a lógica? Como vocês sabem, os recursos destinados atualmente para a educação não são suficientes para que a lei seja cumprida e a qualidade garantida. A lógica em funcionamento no Brasil faz com que os planejamentos econômicos dos governos não priorizem as políticas que permitiriam garantir os direitos humanos e enfrentar nossas profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais. Hoje, ao definir o orçamento para as áreas sociais, os governos partem do dinheiro disponível depois de já terem investido em outras áreas e depois de já terem pagado as dívidas e seus juros. E em situações de crise, esse quadro se agrava. Por exemplo, sempre que a taxa básica de juros, Selic, que remunera aqueles que compram títulos públicos, sobe 1%, o país destina a esses investidores 0,6% do PIB em recursos públicos. Isso gera concentração de renda e esse ano, 2017, deve consumir mais de 8% do PIB, que beneficia os mais ricos, enquanto a educação pública representa pouco mais de 5%, e o programa Bolsa Família, que também vai para os mais pobres, representa apenas 0,4% do PIB. Uma redução de 5 pontos percentuais na Selic já daria para viabilizar o CAQUI e dar passos significativos para chegarmos ao CAC. O planejamento adequado feito por países que têm educação como prioridade passa por verificar quantos alunos estão matriculados,
quantos ainda é preciso matricular e quanto é o investimento necessário para oferecer educação de qualidade a todos e todas. É exatamente isso o que o CAC propõe. O recurso é pautado pela necessidade para a garantia de uma educação pública de qualidade para todas e todos. Assim, há uma inversão na lógica do financiamento da educação no Brasil. Qual a diferença entre o CAQ e o CAC? O CAQ contempla as condições e os insumos materiais e humanos mínimos necessários para que os professores consigam ensinar e para que os alunos consigam aprender com qualidade. A ideia central é que a garantia de insumos adequados é condição fundamental, ainda que não suficiente, para o cumprimento do direito humano à educação. Já o CAC avança em relação ao padrão mínimo, pois considera o caráter dinâmico do conceito de custo por aluno e também a capacidade econômica do Brasil. Assim, o CAC é o padrão de qualidade que se aproxima dos padrões de oferta dos países mais desenvolvidos em termos educacionais. Início da descrição da imagem. Série de 5 quadrinhos com ilustrações exemplificando a vivência de um aluno na escola. Há desenhos do próprio colégio, de um garoto tomando água e de uma mesa com merenda. Também livros, tubos de química e uma rampa que torna acessível a entrada de uma pessoa com cadeira de rodas na sala. Em volta dos quadrinhos são ilustradas algumas das experiências positivas das crianças nesse ambiente, como artes, música e informática. Final da descrição da imagem. Qualidade numa perspectiva democrática. Sempre é preciso explicitar o que se pensa como qualidade para todas e todos. Se for apenas para alguns, não será qualidade na perspectiva democrática e popular. Então, tentamos recuperar o significado de qualidade, considerando esses princípios. Nesse sentido, há muitas questões que se contrapõem. Na disputa sobre o termo qualidade, se discute sobre os fins da educação, ou seja, como é essa educação de qualidade? O que ela deve ensinar? O que ela deve desenvolver nos alunos? Aqui, tocamos em aspectos que envolvem projetos de sociedade, valores humanos extremamente importantes para a formação de uma sociedade diversa e inclusiva, até mesmo do ponto de vista cultural. Outra questão também importante é: quem deve definir essa qualidade? Serão os consultores contratados pelo Ministério da Educação? Será a academia? Será a sociedade civil? E, em decorrência desse questionamento, temos um segundo: como se define essa qualidade? Alguns dos sistemas de avaliação que têm sido desenvolvidos são importantes, mas ainda se mostram claramente insuficientes. O Brasil utiliza hoje vários sistemas de avaliação: Prova Brasil, ANA, Enem, PISA, etc., baseados no desempenho dos alunos em testes padronizados. O problema: estudos no mundo inteiro mostram que, nesse tipo de avaliação, o desempenho dos alunos, cerca de 70% da nota, está mais relacionado ao nível socioeconômico de suas famílias, assim como à escolaridade de seus pais e ao seu acesso a bens culturais. Assim, uma escola com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, baixo, pode estar fazendo um trabalho bem melhor que outra com IDEB maior. Isso acontece quando ela possui alunos advindos de famílias com menor capital cultural, ou seja, o IDEB em si não diz muito sobre o trabalho de uma escola. Um ponto fundamental nesse debate é: como garantir a influência efetiva da sociedade civil na definição e no controle das políticas educacionais? Como revitalizar, aprimorar, fortalecer e politizar os espaços, os processos de participação para que isso se torne realidade? A situação de hoje. Somente 0,6% das escolas brasileiras têm os insumos previstos no Mecanismo de Custo Aluno-Qualidade Inicial, CAQ. O CAQ mostra que, para garantir os padrões mínimos de qualidade para o direito humano à educação no Brasil, são necessários mais 50 bilhões na complementação da União ao Fundeb. No CAQ, se prevê um aumento do investimento por aluno na educação. Para se ter uma ideia comparativa, enquanto nos Estados Unidos se investe $15 mil por aluno no ano, na Dinamarca o investimento é de $12 mil,
E no Brasil, o investimento por aluno no ano é cerca de US$ 3.000, ainda inferior aos investimentos de outros países vizinhos, como o Chile, cujo investimento por aluno é de US$ 4.000, e da Argentina, que investe anualmente US$ 3,6 mil. Isso sem considerar o patamar de desenvolvimento da educação em que cada um desses países se encontra. No mecanismo do CAQI, o principal insumo de cálculo está relacionado à valorização dos profissionais da educação, além dos que dizem respeito à infraestrutura das escolas. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, um professor do ensino fundamental da rede pública no Brasil ganha, em média, US$ 15.000 por ano. Por outro lado, no mesmo ano, um profissional com formação e tempo de experiência equivalente recebeu US$ 41,7 mil nos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, segundo dados do relatório Education at a Glance. O CAQI deveria ter sido implementado desde 2016 no Brasil, o que não foi cumprido e gera graves prejuízos à consagração do direito à educação. A campanha e a Semana da Ação Mundial continuam em forte mobilização e atuação junto aos tomadores de decisão para que o CAQI seja implementado integralmente. Saiba mais! Na SAM 2016, cujo tema foi o financiamento da educação, fizemos um amplo material com detalhes sobre os insumos que compõem o CAQI, CAC, assim como outras informações interessantes para entender melhor o mecanismo. Acesse o site www.semanadiacalmundial.org.br/2016, baixe o manual de atividades e assista à videoanimação do personagem Zeca Tonho. Ele vai te explicar direitinho o que é o CAQI e o CAC e vai te dar dicas de como fazer uma simulação de cálculo para você saber quanto custa e qual o padrão mínimo para uma escola de qualidade. Lá você poderá encontrar também explicações mais detalhadas sobre o CAQI, CAC e terá acesso a todas as publicações em formato digital de referências sobre o tema. Acesse também o site custoalunoqualidade.com.br e conheça mais sobre o Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, e o Custo Aluno Qualidade, CAC. Como fica o financiamento da educação diante da Emenda Constitucional 95 de 2016 do teto de gastos? Como vimos acima, o CAQI não foi implementado ainda e estamos em uma situação de subfinanciamento da educação no Brasil. Uma preocupação urgente e que impacta decisivamente na implementação do CAQI é a emenda à Constituição 95, oriunda da PEC 24155 de 2016, aprovada de forma acelerada no final de 2016, que estabelece um novo regime tributário e determina que nenhum investimento em áreas sociais poderá exceder o reajuste inflacionário por 20 anos. Isso significa que o investimento de novos recursos na construção de escolas, pré-escolas, creches, para melhorar as universidades públicas, os estabelecimentos de ensino básico ou os salários dos professores está em risco. Há uma observação importante, contudo. Essa EC, Emenda Constitucional, abre uma exceção ao congelamento, no caso da complementação da União ao Fundeb. Na forma atual, com os recursos do Fundeb em queda, a União também tem reduzido seus aportes, que correspondem a 10% do que contribuem estados e municípios. No entanto, se conseguirmos aprovar o CAQI como valor mínimo do Fundeb, o governo federal não poderia usar a Emenda Constitucional 95 de 2016 para barrar a ampliação de sua complementação ao Fundeb. Essa exceção, fruto do trabalho de interlocução entre as consultorias legislativas do Congresso Nacional e a sociedade civil, é oportuna e deve ser sempre reiterada como alternativa de expansão de recursos à área, como se verá a seguir no item sobre o Fundeb. As projeções indicam que o impacto na mudança de aplicações mínimas na manutenção e no desenvolvimento da educação seria reduzido em 32,2 bilhões nos próximos 10 anos. Em suma,
A Emenda Constitucional 95 de 2016, que se concretiza dentro de um quadro de medidas econômicas regressivas levadas a cabo pelo governo do presidente Michel Temer, torna quase impossível alcançar as metas e estratégias da Lei nº 13.005 de 2014, PNE. Esta emenda constitucional vai contra a última recomendação do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, CRC, ao Brasil, em 2015, que enfatizou a necessidade de, abre aspas, garantir os recursos para a implementação do PNE mesmo em tempos de crise, fecha aspas. A denúncia sobre tal proposta foi realizada sistematicamente pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no âmbito internacional. Foi entregue um dossiê sobre os impactos da PEC 55241/2016, a que deu origem à Emenda Constitucional 95, para a educação ao presidente da Education Commission, Gordon Brown, em setembro, na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O dossiê, produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e entregue ao Gordon Brown, disponível aqui. http://campanha.org.br/direitos-umano/PEC-241-campanha-241-educacal leva alerta a ONU sobre riscos ao direito a educacal no Brasil / Saiba mais. Entidade brasileira vai à ONU denunciar PEC que quer reduzir investimentos na educação. http://oglobo.globo.com/sociedade-educacal/entidade-vai-ONU denunciar PEC que quer reduzir investimentos na educacal 20137504. Ainda foi realizado em novembro uma apresentação à entrega de dossiês à relatora da ONU para o Direito Humano à Educação, Koumba Bolly-Berry, acerca da temática, seguida de diversas reuniões no escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em Genebra, incluindo as relatorias sobre liberdade de reunião e associação pacífica, liberdade de expressão, e com o secretariado do Comitê sobre os Direitos da Criança, CRC, ONU. Tal denúncia deu origem à nota conjunta do relator especial da ONU para extrema pobreza e direitos humanos, Philip Olson, endossado por Bolly-Berry. Abre aspas. Brasil. Teto de 20 anos para o gasto público violará direitos humanos, alerta relator da ONU, fecha aspas. Apesar de não ter mudado o rumo da votação final no Senado Federal, essa ação de incidência política internacional surtiu grande impacto de constrangimento nacional para o governo brasileiro, com grande destaque na imprensa nacional. Confira o documento na íntegra aqui, http://campanha.org.br/direitos-ONU-AS-autoridades-brasileiras contra PEC 55 / Em seguida, fizemos também denúncias sobre a ameaça da PEC 55241 de 2016 à CIDH, ou EA, cuja atuação também gerou um comunicado dos comissionados e impacto na mídia nacional. Tais denúncias também foram incluídas em relatório entregue ao Universal Periodic Review, UPR, das Nações Unidas, cujo segmento daremos continuidade neste ano com ação in loco de advocacy e incidência em Genebra na pré-sessão e eventos paralelos. Saiba mais aqui,
campanha.org.br/direitos-do-teto-gastos presidente-da-comissão interamericana-de-direitos-humanos-da-OEA aponta para violacal do princípio de now retrocesso e de alocacal progressiva de recursos para os direitos s barra. Diante dessas ações, o governo Temer votou contra a resolução do Conceito de Direitos Humanos da ONU, que renovava o mandato da ONU, Organização das Nações Unidas, para monitorar os impactos das políticas fiscais sobre os direitos humanos, argumentando que a medida é contrária às reformas econômicas do governo. O voto foi uma mudança brusca de posicionamento, já que o Brasil não costuma votar contra resoluções do Conselho. No máximo se abstém, e já havia apoiado essa mesma resolução quando ela foi apresentada em 2008, 2011 e 2014. A resolução critica especificamente programas econômicos alheios à consagração dos direitos sociais, como aqueles que estão sendo implementados no Brasil. Abre aspas, programas de reforma estrutural e condicionalidades limitam gastos do governo, estabelecem teto de gastos e não dão atenção adequada à oferta de serviços sociais. E apenas alguns poucos países conseguem atingir uma taxa de crescimento mais alta e sustentável com esses programas. Fecha aspas. Saiba mais. http://www.folha.uol.com.br/mundo/2017/003/1869055-por-contra-resolucal de direitos humanos na ONU.SHTML. Diante desse contexto, é necessária uma proposição ativa da sociedade civil, de forma a viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do custo aluno-qualidade inicial, CAQI, e o custo aluno-qualidade, CAQ, previstos na lei do PNE. Sem financiamento adequado, será inviável cumprir com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024, em um período relevante de investimento em educação, que corresponde à última fase da pirâmide etária em que a população brasileira é formada com maior proporção por mais crianças e jovens. Investir em educação é dever, é urgente e precisa ser agora. O Fundeb 2020 como caminho. Diante dos desafios da conjuntura atual, o único veículo possível para a incidência concreta da sociedade civil por mais recursos para a educação, a fim de superar as desigualdades estruturantes do país, que afetam tanto os que estão de fora e quanto os que estão dentro da escola, é a inclusão de um mecanismo justo de financiamento da educação pública brasileira na nova lei do fundo destinado ao financiamento de toda a educação básica no país, hoje vigente até 2020. É preciso viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do custo aluno-qualidade inicial, CAQI, e o custo aluno-qualidade, CAQ, previstos na lei do PNE através do novo Fundeb, a ser implementado a partir de 2021. Esse é um dos caminhos centrais para garantir a implementação plena do Plano Nacional de Educação para atingimento do financiamento adequado para a educação, equivalente ao investimento de 10% do PIB, conforme sua meta 20, volume necessário para financiar todas as metas do plano, no caminho de universalizar a educação de qualidade para todas e todos. O que é o Fundeb?
O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi criado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006 e regulamentado pela Lei número 11.494 de 2007 e pelo Decreto número 6.253 de 2007. É um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um fundo por Estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não possa alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para a formação do fundo atingiu o patamar de 20%. O aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em 2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país. Uma das principais inovações do Fundeb foi a extensão do fundo contábil redistributivo a todas as etapas e modalidades da educação básica, antes limitado ao ensino fundamental na vigência do Fundef. Ao estender o efeito redistributivo para toda a educação básica, o Fundeb tornou-se um instrumento mais eficaz para promover a equidade. A complementação da União constitui um fator importante para a obtenção do regime de colaboração, na medida em que deu credibilidade ao compromisso da União. O Fundeb tem prazo para terminar, 2020, a meio caminho do recém-aprovado Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024. Abre aspas. Destaque-se que seria estabelecido o caos no financiamento da educação em caso do fim puro e simples do Fundeb, com retorno à situação pré-Fundef, sem redistribuição horizontal e sem complementação da União. O financiamento da educação atingiu um ponto sem retorno. Ao estender o efeito redistributivo para toda a educação básica, o Fundeb tornou-se um instrumento mais eficaz para promover a equidade. Fecha aspas. Cita Paulo de Sena, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da Área 15, Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, no documento, abre aspas, a PEC número 15 de 2015 e o novo Fundeb, fecha aspas. Assim, o fim do Fundeb provocaria grande desorganização no financiamento da educação básica pública brasileira e colocaria termo a uma das mais importantes experiências no Brasil de construção de encaminhamento de políticas públicas a partir da cooperação federativa. Para promover a equidade e a qualidade na educação, é necessário um salto institucional, para que, conservando os aspectos positivos, seja o Fundeb um instrumento mais poderoso. O Fundeb 2020 se apresenta como essencial e o único caminho viável para cumprir integralmente com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024, garantindo acesso, permanência e qualidade para todos os brasileiros. Isso se insere na luta contra a exclusão escolar e as desigualdades sociais e regionais no país. O Fundeb e a Emenda Constitucional 95 de 2016. Diante do contexto de austeridade e considerando a aprovação da Emenda Constitucional EC número 95 de 2016, que explicamos acima,
A incidência para a qualificação do novo Fundeb se faz ainda mais importante. Isso ocorre, pois, a Emenda Constitucional 95 não prevê limitação de gastos para a complementação da União ao Fundeb. Assim, preserva-se o mecanismo de financiamento estipulado no Fundeb e a vinculação constitucional de 25% da receita líquida de impostos de estados, Distrito Federal e municípios a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, artigo 212 da Constituição. Nota de rodapé número 2. Tano, Cláudio Riude, EC, número 95, 2016. Teto de gastos públicos. Questões essenciais para o desenvolvimento da educação. Estudo técnico número 1, de 2017. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Dentre as despesas da União, somente a complementação de recursos ao Fundeb possui valor mínimo e, assim, pode ser acrescida sem que se submeta ao teto global de gastos. Essa possibilidade ajusta-se à necessidade de modificação do mecanismo de financiamento da educação, identificado no Plano Nacional de Educação, o que pode viabilizar a implantação do custo aluno-qualidade, CAQUI e CAC. Assim, atinge-se plenamente o exercício da função redistributiva e supletiva da União em matéria educacional, por automaticamente beneficiar as unidades federadas com menores valores investidos por aluno. Nesse sentido, se faz ainda mais importante fortalecer e garantir ativa e contínua participação da sociedade civil em relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário, e junto às instituições democráticas nacionais e internacionais, para aprimoramento de tais mecanismos de participação e defesa dos direitos humanos e para promover um verdadeiro controle social e advocacy para a implementação plena do CAQUI-CAC, inserido no novo Fundeb, que se tornará mais robusto e permanente. Isso ocorre dentro de um escopo maior, que visa o cumprimento da legislação vigente nacionalmente, especialmente a Lei nº 13.005, de 2014, do Plano Nacional de Educação, PNE, 2014 a 2024, assim como um dos tratados e documentos internacionais para a garantia plena do direito humano à educação no Brasil. Essa proposição de caminho pelo Fundeb 2020 foi apresentada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos para Diplomatas de diferentes países e organismos internacionais, sediados em Genebra, na ocasião da pré-sessão da Revisão Periódica Universal. Saiba mais aqui, http://campanha.org.br/direitos-humanos/ Instituto-de-Desenvolvimento- e-Direitos-Humanos-Campanha-Nacional- pelo Direito a Educacau alertam diplomatas em Genebra para as violações do direito humano a Educacau no Brasil /. Saiba mais! 4 imagens que são miniaturas de quadros de 4 vídeos. Cada um deles está com o link abaixo. Os vídeos e os links são: no primeiro quadro está escrito Fundeb e logo abaixo, acesse aqui https://youtu.be/7 A maiúsculo, N maiúsculo, O minúsculo, 2Y, 3W, S maiúsculo, I maiúsculo, M maiúsculo. Na imagem do segundo quadro, lê-se na tela o custo aluno qualidade inicial, CAQUI, e o custo aluno qualidade, CAC. Logo abaixo, acesse aqui https://youtu.be/.
SGGX minúsculos, AY maiúsculos, TK minúsculos, N maiúsculo, 4I maiúsculo. No terceiro quadro, lê-se na imagem Plano Nacional de Educação, PNE, Lei 13.005. Logo abaixo o link. Acesse aqui https://youtu.be/6I maiúsculo, L maiúsculo, 9 C maiúsculo, T minúsculo, Z minúsculo, 6 Q minúsculo, B maiúsculo, O minúsculo. Na quarta imagem, dentro do quadro, se lê a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a destinação dos recursos petrolíferos para as políticas educacionais. Abaixo, o link. Acesse aqui https://youtu.be/V maiúsculo, T minúsculo, LLC maiúsculos, A minúsculo, L maiúsculo, 4, 5, I maiúsculo, Q.